Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar presente aqui e, tendo visto o adiantado da hora, já vamos começar direto com as perguntas aí, sem mais delongas. Eu iniciaria primeiro, Sofia, com você, porque aqui na Espanha o Poder Judiciário tem aplicado um princípio da boa administração para controlar a administração pública, em especial a administração tributária, que tem empregado várias ferramentas tecnológicas, inteligência artificial, enfim, e tem acumulado muitos dados, muitas informações dos contribuintes, dos cidadãos, e a todo momento há uma preocupação sobre como controlar também a transparência ou a responsabilidade, accountability, na utilização desses dados, dessas informações. Claro, a pergunta são para as três, mas eu gostaria de ouvir primeiro a Sofia. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero... A primeira coisa que eu gostaria de discutir é a pergunta inicial, que se os governos não podem funcionar como startups, e depois continuamos aprofundando como o governo pode usar a tecnologia da forma mais correta, de função de como atua. Os governos operando e funcionando como startups, agora com a transição do governo de Trump, parece que isso tem uma dimensão diferente. O que observamos é que esse debate está distorcido. O papel de um governo e de uma startup é intrinsecamente diferente. Então, com base neste princípio, os governos têm que inovar e têm que ser ágeis, porque têm desafios complexos que têm que enfrentar. E um dos principais pontos que nós esquecemos é que a agilidade e a burocracia não são... podem ser complementares, não são opostos, não são contrários. E alguns estudos recentes publicados por acadêmicos, principalmente em Londres, que falam sobre entrepreneurial state, diz que a agilidade e a burocracia têm que trabalhar juntos, porque precisamos da burocracia para manter determinados processos, gestões de pessoas, de dinheiro, mas também precisamos de alguns líderes internos que, depois que esses processos estiverem instalados, eles sejam capazes, como carisma, de desafiar esses sistemas, porque se mantemos esses sistemas e estruturas durante muitos anos, as pessoas não se desafiam a mudar as coisas. Então, essas estruturas têm que ser mantidas, têm que sacrificar algumas coisas, porque as empresas pequenas podem ir de 0 a 100 em meses, podem eliminar departamentos. A unidade fundamental do governo é manter este estado de bem-estar que está aí. Então, a burocracia e a burocracia não são concorrentes, são complementares. Então, começamos a falar da tecnologia, como a tecnologia pode ser um elemento a mais nos governos para melhorar a sua operação e oferecer melhores serviços à cidadania. O problema é que a tecnologia não resolve tudo. Então, isso não é inovador e não leva a resolver problemas complexos de forma eficiente. Então, temos que buscar os espaços onde esta tecnologia realmente possa desempenhar o papel que precisa. E aqui começamos a falar sobre questões que estão mais próximas à segunda pergunta que você colocou aqui, sobre os dados, ou que tecnologias nós podemos utilizar para que serviços e que outras tecnologias não podemos usar. Desde o estudo que nós estamos, esse Cope Studio que nós estamos fazendo, estamos falando da cultura estamos falando da tecnologia. Não podemos começar a usar a tecnologia se não temos uma cultura de experiência dentro da administração. Isso inclui também abrir a demanda da tecnologia a fornecedores como a administração. Por exemplo, as grandes empresas, as empresas tecnológicas, por exemplo, como as empresas de inteligência artificial, são as que estão promovendo
os últimos avanços, as que são mais capazes de adaptar-se. Se isso não chega à administração pública e só dependemos da inteligência artificial que são desenvolvidas por grandes empresas tecnológicas, vamos ter problemas. E se isso nós combinamos com, se não há espaços de testes para ver como funcionam os algoritmos, ver quais são os dados necessários, como proteger esses dados, então tudo se complica. Vou parar por aqui para poder dar passagem a minhas colegas. Professora Elizabeth, aproveitando o gancho da Sofia, às vezes nós fazemos o conflito entre a missão do Estado, que precisa ser eficiente, e as proteções, garantias fundamentais dos cidadãos, dos contribuintes, dos eleitores, enfim, todas essas fases. Há como complementar isso, principalmente tendo em vista, acho que 2 critérios aparecem muito: a transparência e a accountability, né? Porque quando dá errado, ninguém é culpado, não aparece o responsável, não tem tanto isso. É possível compatibilizar? Muito obrigada pela pergunta, obrigada também pelo convite para aqui estar. Eu achei graça à pergunta que ter começado com compatibilizar a eficiência, não foi? A eficiência. E achei graça também ao primado desse valor a surgir logo em primeiro lugar. Revela-me alguma tendência e influência económica. O que não tem mal, porque eu trabalho na área da gestão pública e na área das políticas públicas, e que são áreas instrumentais. E aquilo que nós queremos fazer é capacitar as instituições para fazer acontecer, ou seja, para que elas sejam eficazes, sejam eficientes, prestem serviços de qualidade e sim, e sejam accountable e transparentes, sem dúvida. A pergunta é em relação a que estratégia, em relação a que rumo, em relação para concretizar que políticas. Para preservar as nossas instituições, sem dúvida. Sou portuguesa, sou uma cidadã europeia, sou uma cidadã do mundo, ideologicamente sou social-democrata, acredito na coexistência e necessidade de um Estado capacitado, com empresas capazes para produzir riqueza, mas para também produzir e lutarmos e concretizarmos justiça social, dignidade para todos, bem-estar para todos. Logo, enquanto cidadã europeia e do mundo, defendo uma democracia liberal, defendo um Estado de direito, defendo um Estado social. Nós na Europa somos felizes, temos estes três grandes valores institucionais. Mas o mundo tem, e nas últimas décadas estamos a contribuir para o reforço destas 3 instituições, grandes instituições, que na década de 90, em plena euforia, pela derrota de um grande bloco, considerávamos que era um rumo inabalável, e agora é o mundo em ebulição. Porquê? Tivemos o mundo da burocracia, paradigma, falámos hoje de paradigmas há pouco. Tivemos o paradigma da burocracia, que acompanhou a democracia liberal, que acompanhou o Estado de Direito, que acompanhou o Estado Social. Depois, para garantir a sustentabilidade desse Estado Social, do Estado de Direito e de uma democracia liberal, passámos a defender a nova gestão pública e a aproximação de toda a gestão pública da gestão privada, com a qual eu concordo. Antes que se pense que eu não concordo, concordo. Porquê? Porque gestão privada e gestão pública não são incompatíveis, com exceção daqueles elementos onde eles são realmente diferentes, e temos que preservar essa diferença, porque ela é inevitável. Para bem servir, porque temos que nos preocupar em bem servir. Se a população não sentir os benefícios das instituições que supostamente as serve, e há pouco a minha colega na Universidade de Lisboa falou exatamente nisto, para si tínhamos combinado não tendo, as pessoas não vão defender a instituição. É mais fácil transformar as instituições. Foi fácil demonizar a burocracia, porque se queria acabar com ela quando se estava a pensar só num modelo gestionário e numa lógica muito manicaísta. Um anula o outro quando eles podem e devem coexistir. E hoje em dia sabemos isso. E eu depois quero falar sobre Trump.
E porquê é que eu quero falar sobre Trump? Como sou de gestão pública e de políticas públicas e sei que são instrumentos para, tenho perfeito, ao ler o que se está a fazer nos Estados Unidos da América e aquilo que está a ser planeado nos Estados Unidos da América, noto algo, e depois poderemos até falar um pouco mais sobre isso. Noto que eles sabem quais são as fragilidades da democracia liberal e estão a trabalhar com elas, sobre essas fragilidades. Sabem que hoje em dia há um enfraquecimento da classe média, há uma população a quem foi prometido níveis acrescidos de bem-estar e que não sente isso no dia-a-dia, vê elites a congratularem-se porque os dados macro melhoraram extraordinariamente, mas as pessoas têm no final do mês, paulatinamente, maior dificuldade em pagar contas, vêem promessas constantes dos grandes partidos que assumem o poder de um dia e de um amanhã melhor, que eles depois não veem e sentem que os seus filhos vão viver pior do que a geração atual. E quem prometer diferente e quem prometer mudança das instituições que não nos servem, é esse o discurso, ganha votos. E podem não ganhar votos declaradamente, porque ninguém quer assumir isso, mas vão ganhar votos na urna. E depois vão fazer uma coisa gira, que é esta. Engraçada, eu não posso dizer giro, que são, fica lost in translation para o Brasil, não é? Mas é bacana, é uma coisa bacana. Que é, eu estou legitimado pelo voto. Eu estou a viver de acordo com as regras da democracia. E agora que aqui estou, legitimado pelo voto e de acordo com as regras do jogo, vou mudar as instituições. Só para dizer, a administração Trump tem uma estratégia de mudança radical das instituições da governação, com uma interpretação muito sui generis da lei e utilizando, em alguns casos, instrumentos já patentes na lei. Alguns deles criados em 1978 por um senhor chamado Jimmy Carter. Portanto, estudaram. Porquê é que estudaram? Porque tinham essa agenda de transformação no Trump 1, não conseguiram executá-la porque havia um conjunto de instituições de Estado de Direito, democrático, que disseram não é possível, não é legal, não é do interesse público, não é constitucional. E isso irritou. Porquê? Porque a estratégia deles, na crença deles, é a estratégia que vai levar à manutenção dos Estados Unidos à frente, ou naquilo onde já perderam terreno, vos vai poder levar novamente ao lugar cimeiro, à preservação desse lugar cimeiro. Os norte-americanos têm um grande amigo, eles próprios. Os americanos cuidam dos seus interesses, estabeleceram um sistema global para a defesa dos seus interesses. Houve um país que, de acordo com essas regras do jogo, de vez em quando com uma ou outra manipulação, mas quem é que não manipula as regras se for para ganhar? Quem tem sentido ético, mas, de acordo com as regras do jogo, ganhou. Aquela brincadeira de controlarem as cadeias de valor das terras raras que são necessárias para toda a Revolução Industrial 4.0, em 90%, a China controla em 90% uma cadeia de valor da qual os americanos dependem? E quem é que não notou isso? Como é que não surgiu atempadamente? Como é que é só agora? Eu ontem ouvi dois termos que eu achei fantásticos. Celeridade e flexibilidade. Ora bem, aquilo que eles estão a querer fazer é revolucionar as instituições para as tornarem ágeis, céleres e flexíveis. Flexíveis em relação a quê? À concretização da vontade de quem está a conduzir o país. E também eficiente. Claro, céleres, super eficientes. Não é eficiência ao Elon Musk. Eu não gosto de falar do Elon Musk.
Há uma técnica muito engraçada de manipulação da opinião pública. Mas podemos voltar também. Podemos voltar. Eu vou falar sobre ela. É uma técnica para a qual o Steve Bannon já chamou a atenção a nível da comunicação, mas é mesmo uma técnica que nós ensinamos para manipular a opinião pública. Sim, porque nós também ensinamos essas coisas tenebrosas de manipulação da opinião pública, que é o fator de distração. Posso voltar depois lá? Sim, vamos deixar também a deputada Liliane falar, que tem uma visão da administração e essa necessidade de modernização. Muito quando a gente fala em modernização da administração, a gente pensa no executivo e nas políticas públicas ou na fiscalização. Mas ela também afeta muito, não só o poder legislativo, mas também o judiciário, no Brasil, com exemplos marcantes. Gostaria de ouvir da deputada como nós podemos melhorar esse impacto e aproveitar toda essa nova revolução industrial 4 para melhorar também aí as nossas instituições, inclusive o legislativo. Muito obrigada. Agradeço a questão colocada e quero cumprimentar todas as minhas colegas de painel e também o FIB por me ter convidado. E não posso deixar de começar esta minha intervenção sem prestar o meu tributo hoje a Robert Schuman, que assinalamos o 75º aniversário da sua declaração e o Dia da União Europeia, que aliás recebeu em 2012 o Prémio Nobel da Paz. E eu, como portuguesa e europeia, não posso deixar de assinalar este dia com esse facto. Relativamente à questão que me coloca, a inteligência artificial e ou seja, a modernização tecnológica 4.0 vem colocar desafios muito grandes, quer ao nível intraestatal, quer ao nível interestatal. Aliás, os segundos desafios já foram discutidos aqui ontem e hoje de manhã nos painéis que me antecederam, e por isso focar-me-ei mais nos segundos, mas sem ir também, aliás, aos primeiros, sem tocar também nos segundos. E são 3 pontos fundamentais. O primeiro é a questão da privacidade. Nós não podemos falar hoje, e isso coloca-se ao nível da definição das políticas públicas. Aliás, na definição de políticas públicas, e hoje, creio que tenha sido hoje de manhã, um dos intervenientes disse que é dificílimo regular inovação. E porquê? Porque nós, quando regulamos, no dia a seguir já está ultrapassada. Este é o grande dilema que se coloca hoje também na definição das políticas públicas para a inovação e para a digitalização. Mas, como eu estava a dizer, parece-me que há 3 pontos que devem ser destacados. O primeiro é efetivamente a questão da privacidade e dos dados biométricos. E eu vou seguir esta ordem. O segundo é a vigilância dos Estados. Ora, o grande dilema que norteou não apenas as relações internacionais foi o dilema entre a segurança versus liberdade, mas também dentro dos Estados. Do ponto de vista ideológico, se nós hoje já não o fazemos porque hoje a forma como o populismo foi sugando a ideologia, é muito mais difícil colocar os partidos políticos de uma forma muito mais hermética e rígida como era no passado. Exatamente por causa dos vídeos, acho que foi que falava, os vídeos dos 15 segundos levaram a que alguns partidos políticos, se não a sua grande maioria, tivessem uma deriva por chegar à população e afastando-se desses quadros ideológicos mais herméticos. Então, é a questão da vigilância, a questão da privacidade e, por fim, da segurança de dados. Como é que os Estados podem garantir que os dados que nós facultamos se encontram seguros? Em relação ao primeiro, em relação à privacidade, os nossos corpos hoje tornaram-se quase senhas. E nós nem nos apercebemos, por exemplo, quando digital, os olhos, o reconhecimento do rosto, exatamente, o reconhecimento do rosto. Nós, em Portugal, temos uma lei, aliás, que foi em 2019 que se começou efetivamente a discutir esta questão e temos a estratégia, aliás, temos aqui 3 documentos que norteiam a questão da privacidade. O primeiro é a Estratégia Nacional de Segurança no Ciberespaço
e estava em revisão, porque esta estratégia tinha duração de 4 anos, era 2019-2023, só que entretanto, como o governo caiu, não teve oportunidade de apresentar a sua revisão, e o 2024, que era para ser apresentado também agora no início do ano, também não conseguiu. Eu falo sobre isso porque eu também sou a representante da Assembleia da República no Conselho Superior de Segurança no Ciberespaço, e por isso estava a tratar também deste documento no último ano. Aliás, e peço desculpa, mas faço este disclaimer, é que eu sou professora. A minha experiência política é muito, muito recente, ou seja, é só no último ano, e na verdade a minha matéria sempre foi muito mais, o meu trabalho científico sempre foi no domínio da segurança e defesa. Depois temos o segundo documento, que é a lei que protege os dados relativamente ao Estado português, que é a Lei 58 de 2019, ou seja, também do ano 2019, que se refere à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. A questão é que em muitos serviços, em Portugal muitos se questionam, então, mas se as finanças têm esses dados, porquê é que a Segurança Social não tem esses mesmos dados? Porquê é que nós temos que estar a providenciar dados a dois ministérios diferentes por parte do Estado? É porque, na verdade, a lei também protege internamente a difusão entre os vários ministérios, porque senão, segundo George Orwell, ou seja, nós tínhamos um olho do Estado único que manipulava e monitorizava todo o nosso comportamento. Ou seja, é aquela questão do dilema liberdade-segurança que introduz a segunda questão da vigilância. Que tipo de Estado é que nós queremos? É que não é possível haver democracias liberais securitárias, pelo menos do meu ponto de vista, se nós não conseguirmos assegurar, mesmo neste momento de total digitalização dos Estados, que preservamos a nossa autonomia, a nossa privacidade e conseguimos manter esferas da nossa vida privada que não são passíveis de ser controladas pelo Estado, então nós entregamos a nossa soberania individual para o Estado. E a partir daí, repare, já não é só soberania dos Estados, como o painel anterior falava, nós entramos na soberania individual. Repare, como uma liberal convicta como eu sou, isto é dificílimo não preservar a vida privada. É que, na verdade, as democracias liberais surgiram para proteger direitos, liberdades e garantias individuais. E é de que nós temos, na verdade, hoje a democracia sob ameaça não é do ponto de vista eleitoralista, é do ponto de vista dos direitos fundamentais. Ora, nós não podemos, na verdade, comprometer essa questão. E depois a segurança dos dados. Quem é que nos diz, do ponto de vista das ameaças, hoje a ameaça não é só convencional, não são apenas Estados que agridem outros Estados. Não é apenas isso que acontece como a Rússia fez à Ucrânia. Nós tivemos o regresso da guerra convencional à Europa, mas tivemos um segundo apontamento, que é efetivamente ataques cyber constantes a infraestruturas críticas dos Estados. Muitos deles são neutralizados exatamente pela nossa capacidade de antecipação do crime cibernético. Ora, são estas três dimensões que os Estados têm que fazer decisões muito sérias. Proteger, em primeiro lugar, a pessoa humana, em segundo lugar, o Estado e, em terceiro lugar, sob o meu ponto de vista, porque não há nem a proteção de um nem de outro, da forma como nós os conhecemos, sem democracia. Excelente. E aproveitando o gancho da deputada, já passo a palavra à Sofia para aprofundar o ponto que inicialmente ela comentou. Nós temos características separadas entre startups e entes públicos, porque têm objetivos diferentes. Quais são as características comuns que podemos aproveitar, Sofia? E o que a gente tem que diferenciar, na sua visão, para proteger esses elementos que a deputada Liliana bem comentou? Sí, evidentemente tienen
si são características diferentes. A função das startups, eu vou aqui fazer uma ligação ao que disse Elizabeth sobre o conceito de modernização, porque ligando a modernização ao caso específico do que fez Trump com a administração pública americana, mas tem um outro ponto de vista, que a modernização das administrações públicas é o que busca a eficiência no gasto e oferecer melhores serviços para o público. Então, neste sentido, como é que as startups poderiam ajudar os estados a conseguir atingir esse objetivo? Uma das coisas que os estados não têm é a capacidade de gerar espaços de conhecimento e de aprendizagem de forma rápida. As startups trabalham com mínimos produtos viáveis, sua capacidade para criar estes espaços de aprendizagem é muito rápida. E sempre estão pensando neste objetivo final. Então, se transferimos isso para a administração pública, o que vamos tentar é manter este cidadão no foco dos serviços. Vamos tentar buscar a melhor forma de fazer isso é ter mais contexto, integrar este contexto e essas lições aprendidas de uma forma efetiva e ágil dentro da administração pública. Isso em primeiro lugar. Depois tem uma outra linha de trabalho, que são as metodologias, a forma de trabalho, a cultura, a forma de pensar. As startups têm uma mentalidade inovadora, eles não têm nenhum problema em aprender novas coisas, têm altas habilidades digitais. Então, os espaços onde as equipes das administrações públicas e as startups possam trabalhar juntas, isso pode gerar sinergias, curiosidade, isso é óbvio. Nós, por exemplo, trabalhamos muito aqui na Espanha com mais de 12 órgãos públicos, que são processos de inovação aberta, onde nós trabalhamos com a Prefeitura de Madrid, o governo basco, com a equipe dessas instituições para identificar desafios dentro de suas unidades e buscar startups que tenham soluções para estes desafios e colocá-las dentro do contexto da administração pública. Tivemos bons resultados no norte da Espanha, em Biscaia. Trabalhamos com a direção geral da pecuária. E uma de nossas equipes era o processo, por exemplo, de registrar o gado. Isso era muito trabalhoso para os pecuaristas, que tinham que ir até o escritório onde fazia essa inscrição, esse cadastro, saíam da zona rural, demorava muito tempo, tinha problema com as vistorias, porque levava muito tempo, enfim, era muito complicado fazê-lo. E a equipe identificou esta necessidade, encontramos uma startup que, com uma inteligência artificial e um software, como um chatbot, podia fazer essa solução, e instalaram uma solução tecnológica que os pecuaristas podiam fazer uma foto ao número que tem o gado na orelha, mandar esta imagem através de WhatsApp para a direção geral e automaticamente era cadastrado este gado. E isso demorava 2 minutos, antes demorava 2 meses para fazer esse cadastro do gado e agora faz em 2 minutos. Então, tem áreas muito específicas, muito operacionais, que nós estamos falando de estratégias de transformação do Ministério da Fazenda, em onde nós podemos implementar modernizações com as startups. Este é um dos exemplos que eu queria citar. Muitos exemplos podem ser utilizados positivamente, mas nós vemos alguns exemplos em que tentamos aplicar como um todo, professora, por exemplo, o DOGE americano, que tentou rever toda a burocracia americana, todos os funcionários públicos receberam um e-mail, que você fez na última semana, que numa empresa de pequeno porte isso pode ter uma eficiência, no tamanho do governo acho difícil, mas às vezes há incompatibilidades, temos outras que podemos compatibilizar, né, professora? Como você vê isso na atual estrutura de rede que nós temos? Então... Obrigada, professor, pela pergunta. Eu vou tentar ser mais rápida desta vez e vou ser direta. Se não tiver tempo para expandir a resposta, não expando. Pode ser? Gostei muito da pergunta em rede,
Porquê? Quando nós pensamos nos tais paradigmas, do ponto de vista teórico, frequentemente pensamos exatamente quase como se fosse num jogo soma zero. Ou eu tenho a hierarquia, leia-se burocracia, ou eu tenho a contratualização, leia-se a nova gestão pública, ou eu tenho as redes, leia-se a nova governança pública. E o que nós sabemos é que, na prática, temos uma governança híbrida e aquilo que os governos têm que aprender a fazer é fazer metagovernança, a perceber em que situações, quais os modelos de governança mais adequados para a eficácia. E para isso têm que capacitar o Estado a atuar com as empresas, com o mercado, para ganhos de competitividade a todos os níveis. E nós conseguimos inovar. Aliás, a Mazzucato é isso que ela prova. E boa parte dos avanços que nós tivemos exatamente nesse trabalho conjunto entre Estado e empresas. Trabalho conjunto que agora está a ser feito. Correto? No outro lado do Atlântico. Com os Big Tech, com a administração Trump e com toda uma elite económica que apoia e financia a administração Trump, e já há pouco falava-se em grupos religiosos e com toda uma base muito assente também numa religião cristã e num discurso de preservação do American Way of Life. Eu irei só parar agora porque quero dizer outra coisa. A propósito dos regimes políticos. Tínhamos por garantido a ideia da democracia liberal e o bem da democracia liberal, mas quando olhamos para o índice de Good Governance e as 6 dimensões que o Banco Mundial utiliza desde 1993 e com dados desde 1996 para medir a Good Governance em quase 200 países e territórios, o que é que nós vemos? Vemos que os países europeus estão sempre muito bem posicionados e ainda bem, fico contente, que espero que mais se aproximem desses mesmos níveis de Good Governance. Mas há lá uns quantos, e há lá um que está constantemente no topo da qualidade da governação. E quando olhamos para aquilo que são os estudos sobre a qualidade da governação de todo o grupo do Quality of Government da Universidade de Gotemburgo, e os estudos revelam que das 6 dimensões do Banco Mundial, 3 são a efetividade da governação, os três que são mais fundamentais para a qualidade da governação, para sentir que tem qualidade da governação: a efetividade da governação, o Estado de Direito e o controle da corrupção. Vou passar para o mais importante. Dos 3, eles estão hierarquizados desta maneira. Efetividade da governação. Os políticos têm de definir políticas públicas que quem é governado sinta que estão a gerar benefício. E a legitimidade da política pública não se faz apenas pelas regras formais e pelo respeito das regras formais, faz pelo reconhecimento da bondade da governação. Portanto, se eu não sentir benefício com a governação, eu vou passar a contestar essa governação. Esta é este reconhecimento. Outro é a ideia da eficácia e eficiência, sim, das instituições e da qualidade dos serviços prestados. Se eu sentir que os serviços públicos que me estão a ser prestados estão a decair em qualidade e aquilo que eu estou a pagar por eles cresce e o esforço fiscal é enorme e a classe média, em vez de estar a ser reforçada, está a diminuir e a ser fragilizada, sendo que essa classe média é fundamental para preservar a democracia liberal, Estado de Direito e Estado Social, eu vou passar a ter uma classe média que não se reconhece no sistema e facilita a transformação do sistema. O país que está constantemente no topo da qualidade da governação e que é uma democracia musculada e que é referência para boa parte do mundo é Singapura. É Singapura. Porquê? Porque eu, para utilizar o potencial das novas tecnologias, entre as quais a inteligência artificial, eu tenho que ter instituições capacitadas. Preciso disso e por isso eu preciso de know-how, pessoas, tecnologia, sim, todo um equipamento e preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. E se nós não tivermos isso, as nossas instituições ficam frágeis, mais frágeis. Há alguns países que estão a trabalhar para o reforço da capacitação das suas instituições. A pergunta é saber se nós estamos. Eu presumo que queira que eu passe o microfone. Não, eu tenho aqui um. A Liliana já tem um. Eu passo então. Vamos aproveitar, deputada Liliana, e aprofundando nessa questão, a gente sempre tem essas parcerias público-privadas
são grandes elementos da modernização da administração. Mas, às vezes, nós temos grandes dificuldades, como os próprios indivíduos têm, porque essa economia de plataforma, a economia de rede, ela tende aos monopólios. E hoje, basicamente, 5 empresas controlam grande parte dessas tecnologias do uso em rede e dos dados. Um exemplo no Brasil foi a doação de uma dessas empresas de um software ou equipamentos para educação no Brasil, para algumas escolas municipais, que foram utilizadas, mas depois de um ano, a empresa começou a cobrar pela utilização do banco de dados e de alguns outros softwares que estavam ali colocados, que não tinha outra alternativa. Acabou que virou um cliente permanente, senão perdia todas as provas, os trabalhos, os documentos que foram produzidos naquele ano e viramos reféns. Como a gente pode manter boas práticas, boas políticas de modernização da administração, protegendo, às vezes, porque grande parte dos dados, às vezes, ficam fora do país, ficam em nuvem, estão fora do controle da administração que a gente tinha a dimensão de que era controlável? Essa é talvez a pergunta mais difícil, é que, na verdade, as high-tech, as principais high-tech são dominadas por potências hegemónicas. A questão, aliás, e recuperando as palavras de Elizabeth hoje aqui, que já disse, Elizabeth disse, nós os europeus somos felizes, e depois disse, com um hiato de 1 minuto e pouco, os Estados Unidos protegem os seus interesses. Este foi o grande problema dos europeus, foi não terem percebido que não há valores sem poder. Não há valores, não há quadros normativos ou axiológicos sem termos e protegermos os nossos interesses. Eu sou uma otimista por natureza, não me adianta ser outra coisa. E, em relação à questão que me colocou, eu acho que o maior erro dos Estados Unidos neste momento e desta atual administração foi não ter compreendido 2 coisas. Primeiro, por mais domínio que tenha do ponto de vista tecnológico ainda, e este sublinhado é muito importante, e por isso tem a refém muitos Estados, sobretudo os aliados, não compreendeu uma coisa: não há qualquer império, não há qualquer potência hegemónica no mundo que se mantenha na nossa história, e vou-lhe dar o exemplo também, um que já foi aqui também citado hoje de manhã, que se mantenha sem o domínio de 2 coisas. Primeiro, da inovação e da ciência à época. Se nós olharmos para todos os impérios da história, o que é que eles dominavam? Dominavam a ciência à época. Eu acho que os ataques que os Estados Unidos estão a fazer às universidades são completamente autofágicos, mais do que tudo, porque é o ataque àquilo que projetaram os Estados Unidos como grande potência. E depois o segundo ponto, que são os aliados. Não há potências sem aliados. Hoje já aqui citaram Tucídides e recuperaram até o diálogo de Melos. Na verdade, só Atenas é que, aliás, só na história da Guerra do Peloponésio é que uma autarcia vence a democracia, que é Esparta que vence Atenas, mas dura pouco porque vieram logo os persas a seguir. É isto que nós temos que entender. Um império, para se manter, tem que dominar a tecnologia e tem que ter aliados. Ora, eu acho que os europeus andaram 80 anos com uma profunda ingenuidade de acreditar que podiam viver num mundo pós-kantiano sem dominar os instrumentos do poder. E deixamos essa ingenuidade de parte agora. E a questão da defesa pode ser muito útil, porque não se trata de optar entre armas ou mísseis e manteiga. Trata-se de uma coisa: podermos meter fiambre e todos os outros ingredientes na mesa juntamente com o pão, com a manteiga, porque muita da tecnologia que vai ser desenvolvida por nós será de uso dual e irá ter, pelo menos é aquilo que tenho defendido em todos os fóruns, aliás, porque sou também a vice-presidente da Comissão de Defesa Nacional de Portugal. Aquilo que eu tenho defendido é exatamente nesse sentido. Nós, para protegermos, mesmo no domínio interno e doméstico, aquilo que são as nossas infraestruturas críticas no domínio cyber,
Nós temos que meter as nossas universidades a fazer transferência direta de tecnologia para as nossas empresas para dinamizar o Estado. E isto só se consegue com os 27 Estados-membros. Mas os 27 Estados-membros, neste momento, e por isso é que eu acredito que Donald Trump até possa ter vindo num momento chave para a União Europeia, que é wake up, it's time to do it. Hoje aquilo que nós vemos é que provavelmente os europeus podem ter um momento único no desenvolvimento da tecnologia dual que vai beneficiar não apenas a Europa, como cada um dos Estados-membros, mas mais, meteu cada um destes Estados-membros a procurar os aliados. E por isso é que temos Portugal e Espanha mais próximos da América Latina, temos alguns Estados a ir à África outra vez, temos outros Estados, aliás, como Portugal, a dizer não se esqueçam da Índia, atenção que a Índia com o Paquistão, nós temos que estar do lado da Índia, porque aí está, nós esquecemos que a política externa, mesmo da Europa, nunca deixou de ser bilateral. Porquê? Porque nós achamos sempre, pelo menos depois do final da Guerra Fria, que a realidade era toda socialmente construída. Quer a realidade social dentro dos Estados, quer a realidade internacional. E recuperando Alexander Wendt, the anarchy is what states make of it, but the European Union is what always member states make of it. E eu estou convencida que neste momento a realidade social pode estar a ser construída na Europa, tem uma linguagem de poder que nos faltava. Muito obrigada. Excelente. Então, eu não gostaria de monopolizar o debate, vamos abrir o espaço para as perguntas. Tem ali... Muito bem, eu queria dar os parabéns pelas excelentes intervenções. Não, a propósito desta questão da modernização da administração pública, aliás, Elizabeth, fomos contemporâneos num processo também associado a isto em Portugal. No caso português tem mais ou menos 25 anos, mas é de facto um processo evolutivo onde a tecnologia acabou por ser o grande acelerador da criação de valor e da modernização e da criação. Mas há aqui um aspecto que eu acho que é importante e que gostava de ter a vossa opinião, em particular da Liliana e da Elizabeth, relativamente à questão do compromisso que a modernização administrativa tem em termos de dois fatores, que é a questão da eficiência, porque o que se pretende com a modernização administrativa é aumentar a eficiência do Estado, do ponto de vista de contenção de despesa, mas também de melhor fornecimento dos serviços, e aí, na minha opinião, ainda há muito a fazer, fruto de questões processuais, de organização, de governance, e a própria eficiência do ponto de vista de prestação de serviços aos cidadãos, onde de facto aí já se conseguiu, apesar de tudo, avançar mais, pelo menos no caso português, e a questão da confiança, porque de facto não vale a pena estarmos a avançar com este tipo de procedimentos se depois os cidadãos não se revêem neles em termos da qualidade dos serviços e da confiança. E era um pouco à volta disto que eu gostava do vosso comentário sobre se efetivamente isso foi atingido, se estamos no caminho certo e o que é que falta fazer. A professora Elizabeth elencou, quando falava de um approach assim, um pouco mais organizado, a questão governança, eficiência e corrupção. Mas na sua fala a corrupção sumiu, o que é muito frustrante, porque brasileiros e portugueses trocam o governo assim, um sim ou não, por causa de escândalos de corrupção. E essa é a arma normalmente usada pela direita. No Brasil, todo caçador de marajora é de direita, né? Então, fala um pouquinho sobre, quer dizer, como é que a melhoria do Estado pode influenciar a corrupção. Porque é uma coisa engraçada, o americano mostra a serra para acabar com o Estado, mas ninguém diz que é corrupto. Engraçado, não houve essa crítica, né, ao Estado como corrupto. Há a crítica do Estado como ineficiente, né? Interessante. Mas é uma corrupção assim, meio, mas some. Eu não sei, no Brasil e em Portugal faz parte do jogo, né? Então eu vou começar pela corrupção e depois vou para a área da modernização e passar a Liliana. Nos Estados Unidos, corrupto é só democrata. Republicano não é. E
E as ideias dos democratas podem ser corruptos, e a montagem de todo um sistema que foi montado desde Franklin Delano Roosevelt até agora, e que eles querem desmantelar. Porquê querem desmantelar? Porque é corrupto. Mas porquê que é corrupto? Porque não serve o povo americano. Isto é narrativa, não estou... Narrativa é... Por isso é que eu não falei no Doge. O Doge é o fator de distração. Eu chamo a atenção para aquilo que está a ser feito num organismo chamado Office of Management and Budget, que está a ser chefiado por um senhor chamado Russell Vought, e que é um dos responsáveis por todo o planeamento de transformação das instituições de governação norte-americanas. E ele está à frente desse processo de transformação, e não falam nele. E ele é que está, com base nos decretos de Trump, a fazer acontecer. E os planos para fazer acontecer foram desenhados nestes últimos 4 anos, durante o período Biden, para serem executados em 180 dias, contagem é feita a partir do momento da tomada de posse de Trump. E não se fala nisso. Estão a substituir quadros de carreira da administração pública pelos seus. Esses quadros, os seus, não estão mal preparados, são muito bem preparados. Foram preparados nas melhores universidades norte-americanas, de acordo com pensamento conservador, não com uma ideologia progressista, porque a ideologia progressista é do adversário. Não é americana, é anti-americana. Em relação à corrupção, porque é que eu não falei em controle da corrupção? Se eu tiver qualidade da governação e se eu tiver um Estado de Direito, eu terei uma corrupção controlada. O problema é quando se sente que há oportunidade para a corrupção e não há punição da corrupção. Se o corrupto pode ficar impune, e se começa a gerar o discurso de que no sistema são todos iguais, e logo quem vier com o discurso de anti-sistema ganha votos. Nós temos um candidato, agora vou ser mesmo politicamente incorreta, mas já me conhecem e eu estou cansada, fico sem filtro. Nós temos um candidato à presidência da República, que é um candidato à presidência da República, que provavelmente poderá ganhar eleições para a presidência. Como é que ele poderá ganhar as eleições para a presidência se mantiver no discurso antissistema, de pessoa íntegra, e como não é político, é perfeitamente elegível, e quanto menos falar, mais ganhará votos. Vai poder perder votos, começar a falar, porque aí ficamos a perceber onde é que ele está e podemos nos posicionar também em relação a ele. Isto não é uma dica para ele ganhar eleições, não. É só uma constatação. Em relação à qualidade da governação, que eu estava a dizer que era o mais importante para a qualidade, à efetividade da governação. Eu estava a dizer... reconhecer as políticas como boas, uma máquina eficaz e eficiente com serviços de qualidade. A chave para isto não é nenhuma maravilha, é uma coisa muito aparentemente simples. Chama-se profissionalização da administração pública, e todo um sistema de administração pública assenta em critérios de mérito. Eu já não lhe chamo meritocracia, porque esse rótulo também hoje em dia tem umas conotações esquisitas, mas esquisitas não em espanhol. Em espanhol não são esquisitas. Já aprendi essa também. Em português são muito esquisitas, são estranhas. São estranhas. É uma meritocracia que é anti-meritocrática, mas assenta na profissionalização e na meritocracia. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema com a nossa administração pública portuguesa. Há uma forma de corrupção de que pouco se fala, chamada patronage. Ou seja, utilizar os cargos da administração pública para colocar lá os fiéis do partido político ou da confiança do poder político. E se eu tiver políticos com fraca qualidade, que se rodeiam de pessoas com fraca qualidade, que colocam em lugares críticos da administração pública, eu vou passar a ter políticas públicas deficitárias e vou passar a ter uma administração pública ineficaz, ineficiente e com fraca qualidade nos serviços públicos. Logo, eu estou a atacar, a enfraquecer diretamente a tal efetividade da governação. E depois pode-se falar em inteligência artificial, em economias de escala, na Revolução 4.0, pode-se falar nas maravilhas que quiserem. Quanto mais falar em maravilhas e a população, no dia-a-dia, sentir que se vive pior, e que vive pior, maior a dissonância entre as elites que nos governam e o sentir dos governados. E isso enfraquece as instituições.
Não sei se respondi. Obrigada. Para mim é só a questão da modernização administrativa, eficiência, governance, prestação de serviço aos cidadãos. 3 pontos. Primeiro, houve aqui, pelo menos do meu ponto de vista, e estou a falar exclusivamente por mim, não pelo partido político, que é o Partido Social Democrata, que eu represento, mas, e faço também esta ressalva inicial, porque o nosso país é muito heterogéneo do ponto de vista das competências digitais. Ora, eu nas últimas eleições fui cabeça de lista por um distrito muito pequeno, o distrito de Castelo Branco, e percebia que até do ponto de vista daquilo que era a comunicação política, não é a mesma coisa em Lisboa, no Porto ou em Castelo Branco. Ora, a total digitalização do Estado afasta cidadãos do Estado, que são os info-excluídos, ou seja, se não têm competências digitais, vamos digitalizar todo o Estado, como é que eles submetem IRS, eles ficam excluídos automaticamente do acesso a funções primárias do Estado. Por isso eu não sou tão favorável assim à total digitalização do Estado. O Estado tem que governar para todos. E se tem que governar para todos, tem que atender às especificidades de cada um. E por isso a modernização administrativa não pode ser feita pela digitalização, mas tem que ser feita pela aproximação. Se para uns é mais fácil aceder no computador de casa, está mais próximo do Estado no computador em casa. Se para outros é mais fácil aceder ao Estado na junta de freguesia, que apenas tem 50 habitantes, o Estado tem que lá estar com uma loja aberta, com uma repartição pública ao pé daquelas pessoas. Por isso, para mim, modernização é um conceito que deveria ser substituído por aproximação. Relativamente à eficiência, governance, ou seja, de que forma é que a governança tem promovido ou não a eficiência? Recuperando outra vez aqui a Elizabeth, a governança pode, apesar da global governance querer, ou seja, nós pretendermos que ela seja e que inclua o maior número de stakeholders, e que tenha efetivamente esses mecanismos de controlo, o que pode acontecer, e tem acontecido nas democracias, é que os partidos políticos, depois de eleitos, têm que fazer a distribuição do privilégio. E, aliás, há muitos que aguardam a distribuição do privilégio pós-eleitoral. E nós sabemos que as coisas são assim. Nós, como professoras, agora estou a falar como professora, mais um disclaimer. Não, porque eu nunca votei em eleições internas do meu partido político, vejam lá, nunca. Nem nunca estive envolvida, a não ser depois deste convite. E por isso é que eu acho que quem é que monitoriza a eficiência do serviço prestado pela lealdade política que o exerce? Essa é a questão. Isto são as falhas da democracia que nós temos que todos juntos encontrar meios de corrigir. E eu acho que ainda assim é o melhor regime a seguir a todos os outros. Relativamente à prestação de serviços aos cidadãos, vem na decorrência da proximidade, mas eu acho que vem... eu não posso terminar também este painel porque podem-me não fazer essa questão. Eu acho que nós estamos com um grande problema hoje, e foi dito aqui ontem e hoje há várias vezes, mas eu não posso deixar de sublinhar, que é a questão da digitalização pode também corroer a democracia. Não porque afasta alguns, mas porque vocaliza e por osmose aquilo em 30 segundos está completamente difundido mentiras. Por exemplo, o índice de percepção da corrupção na Europa, comparativamente com outros países do mundo, é muito inferior. No entanto, aquilo que circula
em todas as redes sociais, sempre em campanhas eleitorais, e é isso que fez, por exemplo, a extrema-direita em Portugal subir de 1 para 12 para 50, e eu temo os resultados do próximo domingo. Aliás, eu estava otimista até chegar aqui, até falar com as minhas colegas da ciência política, e elas dizerem: "Oh Liliana, se calhar modera aí o teu otimismo", porque eu estava convencida que os resultados iam ser outros, e elas estão-me aqui a dizer, desde ontem, que me andam a alertar para uma possível manutenção ou até a subida da extrema-direita, e isto não me deixa nada confortável. Mas a questão é esta: nós temos que proteger as nossas democracias dos vídeos de 15 segundos com mentiras, porque a partir do momento em que está na rede, já chegou a 1 milhão de pessoas e já há 1 milhão de pessoas a difundir, e isto é o tal dilema liberdade-segurança. Claro que para mim é dificílimo colocar a hipótese de controle e monitorização da esfera pública, como o Habermas tanto defendeu. Agora, o Popper, recuperando outra vez Popper, o Popper diz: pois, mas se permitirmos, se formos tolerantes com os intolerantes, um dia os intolerantes comem-nos. A questão é esta. E nós temos, é este dilema, é este exercício que nos deve convocar a todos para proteger a democracia com os partidos democráticos. É que se nós crisparmos tanto o debate público e alienarmos aquilo que é o debate democrático, da moderação, do respeito, porque havia aqui algo que era fundamental. Havia não apenas o respeito democrático pela oposição, como havia o respeito por outra coisa, que era os direitos fundamentais. Normalizámos o ódio dentro das nossas democracias, com discursos como a bandalheira. Eu estive lá num ano, aliás, eu ainda ontem partilhava, e eu vi e ouvi coisas verdadeiramente inacreditáveis que eu nunca pensei que pudessem coexistir numa democracia pluralista como a nossa. E por isso é que o desafio da digitalização também, ao nível do Estado, ao nível da proteção do Estado, eu acho que passa muito por aí. Como é que nós conseguimos proteger a nossa democracia de quadros eleitorais com mentiras, com índices de percepção? Aliás, eu apontei uma frase hoje que os dados e os relatos, é uma expressão em espanhol que foi dita aqui hoje: os dados afastam os relatos, vencem os relatos. Nós temos que ser capazes de fazer este exercício. Como? Não sei, mas acredito que possamos todos juntos encontrar aqui algumas respostas para combater a desinformação e as fake news, porque sem esse ponto não há sequer qualquer tipo de governance. Muito obrigado, deputada Liliana, professora Liliana. Vou passar só os últimos minutos para a Sofia fazer as considerações finais. Eu só queria perguntar, Sofia, na sua experiência, qual que deve ser o atributo mais importante que nós, pesquisadores ou membros do Estado, ou cidadãos, devíamos esperar nessa modernização da administração? Pues voy a retomar. Vou retomar uma parte da primeira pergunta que foi feita sobre como estimular e aplicar a eficiência do gasto, e também uma coisa que a Elizabeth comentou aqui, que falava que as instituições têm que estar capacitadas com tecnologia, com pessoas, mas também com estruturas. Então, neste sentido, sobre a eficiência do gasto, muita da capacidade do Estado tem para conseguir esta eficiência passa pela contratação pública. Não falamos sobre isso, mas quando falamos de modernização, isso é muito importante. Por quê? Porque o que o Estado quer é conseguir o melhor fornecedor para um serviço o mais apropriado, com o melhor preço e da melhor forma.
E muitas vezes a estrutura interna e a regulamentação que nós temos hoje em dia não permite que isso aconteça. E só isso já tira o sentido do Estado, porque essa eficiência do gasto passa por revisar essas estruturas, rever e criar instituições que sejam capacitadoras em todos os espaços, com espaço de teste, com contratações públicas, com tecnologia. Grande parte dessa modernização exige que a administração pública se abra para que, por exemplo, empresas pequenas que oferecem bons serviços, que as grandes sejam canais para maiores contratos e espaços mais complexos, porque possam canalizar esta inovação através das empresas pequenas. Acho que o que da questão está nesta colaboração e entender que a agilidade e modernização do Estado exige uma revisão sistêmica. E também temos que ser operacionais e buscar espaços táticos por onde começar, porque os líderes que estão dentro da administração existem, muitas coisas estão sendo feitas, muitas coisas boas, e de fora a gente não vê isso, mas a mudança está acontecendo, mas é preciso promovê-lo internamente e externamente.